tema da mensagem de hoje é limpar a alma da escravidão. Repita comigo: eu não aceito ser escravo, pois o Senhor já me fez livre. Amém? Nós vamos ler apenas 2 textos e um versículo de cada. Então acompanhe no quadro. João 8:35 e depois nós iremos ler 3 João 1:2. Amém? João 8:35 diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler todos juntos? O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes de começarmos a orar e falar do outro texto, João é muito claro que diz que o escravo não fica sempre na casa. A casa que ele está dizendo é o nosso templo, é o nosso coração. Mas o filho, que é o próprio Jesus Cristo, esse sim, ele fica para sempre. E se este, que é o Senhor, que está no nosso coração, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amém? Mas infelizmente tem pessoas que ainda carregam as algemas. Tem pessoas que ainda carregam, sabe, a maldição de ser escravo. São escravos de mente, são escravos de atitude, são escravos de pensamento. Amém? Olha o que diz 3 João capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vou ler mais uma vez. Acima de tudo, isso quem está dizendo é João. Faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, escassez, miséria, derrota e escravidão não vem do Senhor. Amém, amado? A nossa alma é próspera. Deus tem para nós prosperidade, mas infelizmente tem pessoas que querem viver uma vida de escravo e vão continuar escravo, porque esse é o desejo delas. É isso que elas têm, sabe, no seu coração. Elas acham que não podem, acham que não devem, acham que não é justo. E aí então vão viver o pior da... A escravidão na alma, amado, na verdade é uma doença. E essa escravidão é o que o diabo traz. Ele costuma trazer traumas, acusações, medos. E ele coloca limite para transformar o homem escravo na sua alma. Amém? Deus, ele quer que você seja livre, e livre em todos os aspectos. O que nós precisamos fazer é ter a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes curadas. Amém? Você pode até querer ajudar uma pessoa, mas se essa pessoa achar que não merece e ela não quiser a tua ajuda, você pode fazer alguma coisa? Sim ou não? E Deus pode? Também não. A Bíblia é muito clara que aquele que crê, que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, os seus pecados serão perdoados, seu nome estará escrito no livro da vida, e no dia da sua morte você terá direito à salvação. Tem pessoas que não querem, que dizem, não, eu não aceito isso, eu acho que não tem nada a ver, eu penso diferente. É o direito, não é verdade? Tem pessoas que colocam limite, dizendo, não, se eu conseguir, pastor, até aqui, para mim já está de bom tamanho. Ela limita a bênção, ela limita a atitude, ela limita aquilo que as pessoas poderiam dar. No trabalho fazem a mesma coisa. Não espera nem o reconhecimento. Diz assim, não, patrão, ó, se você me fizer isso aqui, pode deixar que eu trabalho dia e noite. E nem precisa me dar aumento. O patrão tinha talvez muito mais, ou mais lá na frente, para você. Mas tem pessoas que reconhecem que só aquilo está bom. Uma vez eu conversando com o irmão, ele disse assim, ô pastor, se naquele dia o Senhor preparar um barraquinho lá no céu para mim, tá bom.
Eu disse, irmão, eu não conheço na Bíblia nenhum termo barraco, favela, puxadinho, mas a Bíblia diz que lá o Senhor preparou mansões celestial. Amém? Mas tem pessoas que têm a mente pequena, que têm a alma escrava. São pessoas que se responsabilizam em aceitar as migalhas que caem da mesa do Senhor. E Deus tem o melhor para nós. Sabe? Deus quer transformar o homem que é escravo na sua alma. A Bíblia fala, amado, que Mordecai, ele estava como escravo lá na Pérsia. Mordecai, ele foi basicamente o pai de Hadassah, de Esther. Foi ele que criou, foi ele que a adotou, ele que ensinou todos os conceitos bíblicos e era como pai. Ele estava como escravo lá porque ele habitava, ontem nós falamos sobre isso. Deus havia dito para aquele povo que eles deveriam voltar para Jerusalém, porque lá estava a promessa, mas eles acharam cômodo ficar e continuar na Pérsia. Tem muito crente que o Deus diz assim, olha, é tempo de você mudar de empresa, é tempo de você mudar de serviço, é tempo de você mudar de casa, é tempo de você mudar de raciocínio. E a pessoa acomodada diz, não, tá bom assim. Eu tenho passado alguns perrengues, mas glória a Deus, tá bom assim. Aprendeu a dar glória em tudo, e é verdade, nós devemos dar glória em tudo. Mas não glória na derrota, amado, porque o nosso Deus é mais do que vencedor. Mas a alma de Mordecai era livre, e foi assim que ele criou Esther, para ser livre e para reinar. Amém? Será que nós somos criados para reinar? Será que nós somos criados para ser alguém? Ou fomos criados talvez, de uma maneira como muitos pais criam, eles não estavam errados por isso, mas criavam os filhos dizendo, filho, você pode não ter nada, mas o importante é que você seja um trabalhador. Quem já ouviu essa frase? Importante é que você seja um trabalhador, mesmo que você não conquiste nada, mas você sendo uma pessoa direita, sendo trabalhador, isso já está bom. Fato, realmente está. Mas às vezes com essas informações nós limitamos os nossos filhos, dizendo que eles têm que aceitarem a vida que eles têm e que têm que continuar nesta mesma condição. E o Senhor te diz, sonhe, peça-me as nações e eu te darei por herança. Para o Filho de Deus não há, amado, limite. Esther foi adotada. Talvez estava ali foi para a Pérsia como escrava. Mas ela tinha a alma livre, a mente livre. E quando Mordecai permitiu que ela fosse, que não teve outra opção, para o palácio do rei, ele disse, você será a rainha da Pérsia. Ela poderia dizer, Deus me livre, muita responsabilidade, não quero isso para a minha vida. Sabe quando você profetiza algo bom na vida da pessoa, ela diz, eu não mereço isso, eu não quero isso, eu não gosto disso. E não recebe. Porque de alguma maneira tem a sua alma como escravo. E nós somos chamados, amado, para ter a mente de Cristo, sermos livres, libertos. E não podemos mais ter uma mente escrava. Amém? A pergunta é, como venço a escravidão da minha alma? Buscando o Senhor através da oração e do clamor. Jeremias 33:3 diz assim, invocai-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor diz, invoca, clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e que estão em ocultas que você não sabe. O Senhor não fala de coisas pequenas, o Senhor não fala de migalhas, o Senhor não fala de mixaria, Deus fala de coisas grandes, porque Ele é grande. Quando Ele chama Esther para reinar, Ele diz assim, eu te farei, além de ser a mais bonita que você já é, a mais santa que você já é, você será a rainha mais bela de todos os reinos. No Egito, amado, quando o povo era escravo, eles clamaram ao Senhor, o que está escrito em Jeremias 33. E Deus ouviu o clamor deles. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Amém, meu irmão? Preste atenção, quando nós buscamos ao Senhor, nós clamamos a Ele, todas as coisas começam a acontecer. Tem pessoas que quando começa a chegar a luta, quando começa a chegar a perseguição, ao invés de clamar, de orar, de buscar, de lutar, ele se cala, ele se revolta e diz assim: não quero mais saber de ir na igreja. Ah, não vou, não está dando certo, eu tenho feito uma coisa e de repente o meu resultado é outro. Aí ele para de orar, ele para de jejuar, ele para de clamar, sabe? Ele volta aos vícios. O vício que o Senhor um dia libertou, o que ele faz? Ele volta a fazer as mesmas coisas, a usar droga, a beber, a fumar, a se prostituir, a fazer coisas erradas. Sabe, irmão? Achando que isso é um refúgio. Na verdade, você tem uma mente e um pensamento de escravo. A pessoa que age desta maneira será um eterno escravo. E Deus está te dizendo nesta noite: faça a mudança, mas faça a partir da tua vida, porque senão você nunca vai ter nada. Uma pessoa bem-sucedida são pessoas que querem, sabe? E que lutam e que vão à frente. Tem gente que na primeira barreira diz: ah, então não é para mim, eu vou desistir. Tu é um derrotado. E Deus não levantou derrotado. Ele diz: para de ser derrotado, para de ser coitadinho, para de dizer eu não consigo, eu não posso. Esther poderia ter ido chorando, sabe? Imagina, uma moça virgem estaria sendo prostituta do rei, porque todas elas estavam sendo para isso. O rei então iria fazer tudo o que ele queria, e dentre as 700 ele iria escolher uma. Esther tinha uma convicção. Ela sabia: se Deus está permitindo que eu estou indo aqui, para este lugar, é porque Ele tem um propósito na minha vida. Ela não se revoltou contra o Senhor. Tem crente que a primeira luta se revolta com Deus. Volta para o pecado, volta para o vício, volta para a marginalidade, volta para as drogas. E depois quer voltar à igreja e dizer: Senhor, me ajuda. Vai voltar para o final da fila. Porque é assim que Deus faz. Sabe, meu irmão? Quando o Senhor deu os talentos àquelas pessoas, a um ele deu 5, outro deu 4, 3, e teve um indivíduo que ele deu um só. Porque ele sabia que esse, por sua vez, não adiantava dar muita coisa, porque ele era um derrotadinho, né? Mas queria dar uma chance para ele. Dizendo: olha, a responsabilidade que eu vou dar para você é apenas uma só. Uma só. Só essa você vai fazer. E você conhece a história e sabe o que ele fez, né? Todos prosperaram, avançaram, continuaram, mas o derrotado fez o quê? Enterrou, disse assim: não, mas eu pensei que eu não ia conseguir, achei que não ia dar certo, eu sei que o Senhor é um Senhor bravo, duro, rígido, e por medo eu resolvi fazer isso. Está aqui de volta, ó, igualzinho você me deu. E o Senhor disse: eu não queria nada igual, eu quero diferente, eu quero um novo. Ainda que você fosse e quebrasse a cara, mas pelo menos você teve a atitude de ir, mas você simplesmente enterrou, se enterrou e continua enterrado. Amém, irmão? Saiba que uma árvore, ela tem as suas raízes. A raiz nunca vai ficar feliz para fora da terra, porque o negócio dela é ficar socada, é ficar enterrada, escondida, no escuro, sustentando peso. Tem gente que gosta de carregar peso. Enquanto muitos estão, sabe, nos melhores lugares que Deus preparou, tem aquele que está feliz. Não estou desmerecendo o que eu vou dizer. Amém? Só para que vocês entendam. Aquele que está feliz carregando caixa pesada na feira, porque essa é a vida dele. Ele acha que ele não consegue fazer nada diferente. E Deus te chamou para você parar de ser igual e ser diferente. Aquele povo poderia pensar, como Esther, Mardoqueu, dizendo assim: não, esse povo da Pérsia não tem jeito. Essas pessoas não têm jeito, eles vão continuar sendo idólatras, tendo deuses. Mas não, se Deus estava ali para mudar a história, então vamos mudar a história. Porque quando eu vejo algo novo eu tenho medo, se eu não sei nem como que é novo. Então é a oportunidade de eu avançar, meu irmão. Amém?
A Bíblia diz que Mordecai, quando ele soube da sentença contra a sua vida e contra o seu povo, ele não foi para uma cama, ele não foi ficar em depressão, ele não ficou chateado, chorando pelos cantos e fazendo de coitado. Pelo contrário, ele sai pelas ruas e clama ao Senhor. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Quando a sua alma se abater, meu irmão, ou tenta se abater, levante a tua voz, clame ao Senhor. Se você orava, ore mais. Se você jejue, jejue mais. Se você vinha à igreja, venha mais. Sabe por quê? Porque é tempo de clamar, não é hora de reclamar. Se Deus está permitindo, é porque Ele quer que você se mexe. Tem crente que é um verdadeiro Lázaro, ressurreto, mas ainda enfaixado. Não consegue andar, não consegue se movimentar. E o Senhor está dizendo: escuta, eu tenho coisas novas para você. Eu tenho um tempo novo. Não é tempo de revolta, não é tempo de ficar angustiado, não é tempo de ficar buscando, sabe? Qualquer outra coisa, busque o Senhor em oração. E aí essa escravidão vai acabar, em nome de Jesus. Quando nós queremos algo da parte de Deus, nós devemos orar, sim ou não? Mas só orar adianta? Você precisa orar, e orar é uma orar e ação. Não adianta eu orar e ficar de braço cruzado. Eu tenho que agir. E conforme eu vou andando, a Bíblia diz que a cada passo que eu der, o Senhor está dando um passo junto comigo. Eu estou indo de encontro à minha vitória. Pastor, mas está difícil, a luta é muito grande, eu acho que eu não vou aguentar. Você acha? Só que a palavra de Deus diz que sois mais que vencedor. Mais que vencedor quer dizer que não é uma batalha só que você vai vencer. São muitas. Consequentemente, você vai tê-las. Amém? E quando nós clamamos, nós devemos clamar assim. Acompanhe no quadro. Você vai ler com toda a autoridade. Amém? Porque é desta maneira que nós devemos clamar em meio à batalha. Vamos lá? Senhor, eu preciso de uma libertação na minha vida. Eu preciso deixar de ficar amassando barro. Eu quero agora viver uma nova vida. Então, Senhor, agora me liberta da escravidão. Tira esse próprio da minha vida e me faz viver livremente debaixo da tua unção. Amém? Eu preciso deixar de ficar amassando barro. Tem gente que está com o pé preto de tanto amassar barro. Fica ali, sabe, caminhando no mesmo lugar, não sai do lugar. Amassar barro é isso. É ficar, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai Senhor, será que é da tua vontade? E não dá um passo. Fica amassando barro. O barro já deu liga, já perdeu liga, já tirou a sujeira, voltou a sujeira, e você está ali pregado, colado no barro. Num lamaçal, numa derrota, e fica dizendo: será que eu mereço? O Senhor está bradando do céu, dizendo: não, meu filho, você não merece, mas é o que você quer. Você tem medo de avançar, você tem medo do novo. Eu quero o novo para a tua vida, e você continua com vinho velho, com odres velhos. E não adianta Deus querer derramar vinho novo em odres velhos. Sabe por quê? O odre, ele vai romper. Você está entendendo? O Purim é para transformar as nossas vidas. Próximo. Tomando posição contra aquilo que te escraviza. Saiba que sempre você terá a possibilidade. Pode ser até impossível para o homem, mas não para aquele que prometeu. Tem coisas que é impossível para mim como homem, para você. Mas para Deus, que nos prometeu, é possível. E se eu quiser, eu terei o melhor da terra. Como assim, pastor? A promessa de Deus, ela só vai cumprir na sua vida quando você estiver fora das algemas. Porque enquanto nós estivermos algemados por algum sentimento, por alguma mágoa, por alguma marca, por algum sentimento, nós não vamos avançar nunca.
Tem pessoas que ficam assim: Senhor, perdoa o meu pecado. Mas ele não perdoa o irmão que se levantou contra ele. Dificilmente, amado, ele vai sentir esse perdão, ainda que Deus o perdoou. Mas quem não sabe perdoar, não consegue receber a misericórdia do perdão de Deus. Amém? Há muitas pessoas que carregam no seu coração uma ferida. E esta ferida, sabe, vai indo tempo em tempo. E isso vai alargando, vai aumentando. Por quê? Porque continuem amarrados. Mateus 19, 27 diz assim: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Se você continuar lendo o versículo 28 em diante, você vai se deparar com aquela história que alguém foi, o devedor, chegou ao Senhor e disse assim: olha, eu estou devendo, não tenho condição de pagar. Contou a história. E o credor disse: tudo bem, eu estou vendo a tua dificuldade, eu vou perdoar a tua dívida. E aquele rei perdoa a dívida. Este mesmo escravo, porque era escravo de mente e de coração, sai da presença do rei e se depara com uma pessoa na rua que devia para ele. Ele vai e cobra essa pessoa. Essa pessoa fala as mesmas palavras que ele disse para o rei. Ele disse: não quero saber. Se você não pagar, você vai morrer. Alguém ouviu o que havia o rei feito para ele, volta ao rei e disse assim: olha, rei, o senhor acabou de perdoar a dívida do Joaquim ou da Maria, e na mesma condição outra pessoa devia para ele. Ele foi, essa pessoa foi, pediu perdão pela dívida e ele não perdoou. Foi duro, foi carrasco. O rei então manda chamar esse indivíduo e pesa sobre ele a mesma sentença que ele pesou. Agora, por que essa pessoa fez isso? Porque ela é uma pessoa ruim? Não, Jesus está dizendo ao contrário. Jesus está dizendo que essa pessoa ela não é só ruim de coração, mas ela continua escrava, ela continua no mundo, ela continua com as atitudes erradas. Tem crente, amado, que Deus quer avançar a tua vida, prosperar, trazer um príncipe para você que está orando por um príncipe, mas o primeiro sapo que você vê na esquina, você diz: é meu. Então vai casar com o sapo. Deus te abre uma porta em que esta porta, duas portas. Uma dá para você servir ao Senhor e adorar, talvez não ganhe tanto quanto você gostaria. E a outra que você vai ganhar um pouquinho mais, só que vai tirar da casa do Senhor e você fala: eu tenho que vigiar, né? Eu estou precisando, depois me falaram lá que vai mudar o meu horário, e aí te tira da presença de Deus. Sabe o que é isso? Mente de escravo. Amém, irmão? Se eu sou cristão, eu tenho que levantar essa bandeira e saber que o meu purim, o Senhor já fez na minha vida, já mudou a minha história. Mas se eu continuar, sabe, meio a meio, eu não sou nem do mundo, nem crente. A Bíblia diz que eu não sou nem quente, nem frio, eu sou morno. Apocalipse está escrito: e o que é morno, eu vomitarei da minha boca, diz o Senhor. Amém? Não adianta nós buscarmos ao Senhor se não mudar a sua mente, se não mudar a mente de escravo. O povo que saiu do Egito, amado, eles estavam livres, sabe? Os egípcios que os escravizaram, nunca mais eles viram. O Senhor usou Moisés para tirar aquele povo do Egito, que eles eram literalmente escravos, tirou de lá, nunca mais os egípcios os viram, porque todos, na maioria, morreram no mar quando o mar se fechou, mas mesmo assim, eles continuaram escravos. Eles continuaram com aquela cabecinha, com aquela mesmice. Eles não avançaram, eles não quebraram os paradigmas. Números 13 e 33 diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, olha o que eles falam, olha a mente de escrava. Aos nossos próprios olhos, como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles não apenas se enxergavam pequeno como escravo, eles não apenas se enxergavam como gafanhoto, mas eles conseguiam enxergar o que os outros enxergavam e via eles como gafanhoto. Olha que derrota. É como você olhar para uma pessoa e falar assim: não, eu não tenho capacidade. Mas eu sei que você está pensando, você também acha que eu não tenho capacidade, não é? Aham, te peguei. E acha que isso é grande coisa. Pastor, como que eu faço para quebrar isso?
O Purim é específico para isso, para mudar a sua história. E você precisa sair daqui com essa convicção: eu vou mudar a minha história. Eu vou alcançar, eu vou viver os meus sonhos, eu vou viver os meus projetos. Sabe aqueles projetos que quando você era criança, talvez algumas coisas mudaram, mas você tinha alguns sonhos, e você não colocava impedimento porque você era criança, e criança não tem mente de escravo? É esses que o Senhor está dizendo: volte a sonhar. Só que quando nós sonhamos, a primeira coisa que a gente coloca à frente é falta de dinheiro, falta de estudo, falta de possibilidade, falta de tempo. Não é assim? Não coloque nada disso. Coloque diante do Senhor. Eu me recordo, amada, que quando eu fui casar, eu não tinha possibilidade nenhuma de fazer festa, de fazer aquilo que eu sempre sonhei. Eu sempre trabalhei na área de restaurante, sempre trabalhei como garçom, maître, trabalhei nos melhores buffets de São Paulo. E claro, quando você trabalha numa empresa e você gosta daquilo que faz, você gostaria que aquilo fizesse parte da tua vida, não é verdade? E quando eu casei, eu tinha sonhos. Eu dizia para minha esposa: eu quero casar, mas eu quero casar numa bonita festa, num buffet bom, né? Eu quero te ver entrando de noiva, quero a minha casa com tantos cômodos, quero assim a minha sala, quero assim a minha TV, quero sonhos de pessoas que querem casar. Mas quando nós olhamos a nossa situação, no que eu trabalhava e no salão de beleza que ela tinha, os sonhos eram maior do que a condição. Eu vou fazer um número redondo aqui. O sonho custava 100 e nós tínhamos 10. Faltava pouca coisa, né? Só 90%. Quase nada. Aos olhos de muitas pessoas era impossível. E o dia que nós ficamos noivo, eu disse para ela: vamos marcar a data, porque é de praxe marcar a data. E nós marcamos para dezembro e ficamos noivo em... não lembro. Mas enfim, vamos arredondar. Em 1 ano nós namoramos, ficamos noivo e casamos. Então eu acredito que em 3 meses nós estávamos já ficando noivo, né? Então vamos dizer que começamos a namorar em janeiro, só para ficar redondo. Janeiro, fevereiro, março, ficamos noivo. E não tinha nada, nem os 10%. Depois de março é que começou, né? E aí nós colocamos diante do Senhor, orando: Senhor, o nosso sonho para casar é assim, é assim, é assim, é assim. Eu não queria morar com os meus pais, porque quem casa quer casa. Os pais da minha esposa têm várias casas de aluguel, mas nós também não queríamos morar lá. Nós queríamos ter a nossa casa. Amado, e é exatamente isso que aconteceu e é o que eu falo para todo mundo. Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu gostaria de casar, mas eu não tenho condição. Condição é o que menos importa quando nós nos apresentamos diante do Senhor. E Deus preparou o buffet, Deus preparou a casa, Deus preparou a viagem, Deus preparou todas as coisas. Amém? Por quê? Porque nós colocamos os nossos sonhos. Talvez, não tenho nada contra quem pensa assim, se tivesse pensado: olha, não, vamos casar, vamos morar lá naqueles 2 cômodos que seu pai vai nos emprestar por 6 meses, até a gente juntar um dinheiro para comprar isso ou para comprar aquilo. Amado, quando você começa pequeno, você continua pequeno. Eu sou pequeno só no tamanho. Porque, olha, a minha mente e o meu coração é grande porque eu sirvo a um Deus grande. Amém? E o Senhor me ensinou e me deu ousadia a sonhar. E é isso que eu falo com toda autoridade para esta igreja. Aprenda a sonhar e viva os valores mais altos que o Senhor tem para ti. Amém, amado? Aquele povo havia vencido a escravidão, sabe? Na maior nação que era o Egito. Mas mesmo assim eles tinham um sentimento de escravo. A Bíblia diz que Josué e Caleb falavam contra os inimigos para dar vitória. E aquele povo que viu a terra que emana leite e mel dizia assim: não, Moisés, lá é tudo muito bonito, tudo muito grande, tudo muito próspero, tudo com muita fartura, mas lá tem um gigante, então estou fora, não quero. Quem vai para um lugar e vai à busca de ouro, diamante,
e vai garimpar. Você acha que você vai, na hora que começar a garimpar, num garimpo de diamante, você passar a peneira na água, vai sair um anel com uma pedra já polida, de ouro branco, com uma pedra de diamante de não sei quantos quilates. É assim? Não é tudo bruto? Assim é a bênção de Deus na tua vida. É grande, robusta, mas é bruta. O Senhor, quando mostrou a terra, Ele disse assim, olha, tudo lá é maravilhoso, mas lá também tem gigante, é proporcional ao fruto. Um cacho de uva precisava 2 homens carregar, de tão grande que era. Se fosse uma terra de anão, precisava de um cacho de uva desse tamanho? Não. Era proporcional, irmão. Amém? Quando o Senhor nos dá a terra, Ele nos dá a terra para que a gente venha fazer essa terra produzir. E você pode ter certeza que Ele vai te capacitar para isso. Amém? Todos podemos falar, ou todos poderiam chegar para aquela rainha Esther e dizer assim, essa mulher aí, você não sabe da vida dela. Ela foi escrava, foi adotada. Ela teve a sorte do rei achar ela mais bonita, e de dentre todas as moças que foram para lá, ele escolheu ela. Sorte não, isso é bênção. Não importa quem você foi, importa quem você será. E é mais bonito alguém dizer assim, olha, o Ricardinho, que era um nóia, hoje ele é um homem de Deus. Não se sinta depreciado por isso, não. Não se sinta ofendido porque a pessoa disse assim, o Alexandre, que era pai de santo, hoje ele é pastor, glória a Deus por isso. Não importa quem eu fui no passado, importa que a mente de escravo ficou lá atrás, e hoje nós temos nova vida no Senhor. Todos podiam falar que Esther era escrava, que o nome dela não era nem Esther, ela adotou este nome. Mas o nome dela era Radassa, não importa. Ela foi intitulada como a Rainha Esther e se tornou a mulher mais poderosa da época. Tão poderosa que ela resolveu confrontar o primeiro-ministro da Pérsia, o mais poderoso da terra, aquele que era usado pelo próprio diabo. E ela disse, você vai cair. E ele caiu. Amém? Quebrando o poder do sentimento de escravidão. Romanos 8,15 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém, meu irmão? Você não recebeu o espírito de escravo. Espírito de escravo é quando você era, como eu era lá no candomblé. Eu era um verdadeiro cavalo de Satanás, porque é assim que eles chamam. O demônio, quando incorpora alguém, diz assim, esse aqui é meu cavalo, meu burro. Olha que coisa meiga. É isso que o diabo fala do ser humano. É meu cavalo, é meu aparelho. Está amarrado. E o Senhor nos chama de servos, de filhos, de amigos. Mas tem gente que continua querendo ser cavalo. Deus tem o melhor da terra para ti, amado. Declare. O poder e o domínio do espírito de escravidão está quebrado em minha vida. Vamos lá? O poder e o domínio do espírito de escravidão está quebrado na minha vida. Você sabe quem você é? Você não é escravo. Amém? A Bíblia diz que você recebeu o espírito de adoção. Esther, ela foi o quê? Adotada. Ela foi criada nos conceitos bíblicos e ela se tornou e foi criada para isso, sabe? Para ter o melhor da terra. Ela foi rainha. E Deus te adota para ser rei e sacerdote. Amém? Esther, ela foi criada como filha, mas ela foi habilitada para ser rainha. Você, meu irmão, está habilitado para reinar, para ser soberano. Jesus nos libertou de toda a escravidão
pois ele é o nosso purim. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Senhor é o nosso purim, é o nosso libertador, é o que muda a nossa sorte. Então sabe, de ficar voltando lá atrás e querer fazer as coisas que no passado você deixou, que não presta para você. Para de querer trazer para a tua vida de novo, porque ao invés de você andar para frente, você vai ficar igual caranguejo andando para trás. Amém, meu irmão? Não adianta. Tenta ir nos lugares que você ia antigamente e vê se você se sente bem. Sabe por que não se sente bem? Porque não faz parte da tua vida mais. O Senhor já tirou da escravidão. Sabe, nós somos livres para caminhar com Jesus. O Espírito que Ele nos dá é de soberania. O Espírito que Ele coloca em nós é um Espírito para reinar nesta terra. É para ter o melhor desta terra. Me lembrei recentemente de uma foto que o Ricardo é uma figura. Ele me mostrou de um rapaz que ele conhecia que estava no sofá, não é isso? Sofá velho, acabado, na sala só tinha aquele sofá, e ele com toda a pampa, sentado no sofá dizendo: é nóis, parça. Isso é vida de chefe. Uma escassez, uma miséria, um sofá que tinha até rato, dizendo que aquilo era vida de chefe. É isso aí, parça, é nóis. O diabo adora, bate palma para isso. Sabe? O cara rouba, o cara mata, o cara, sabe, faz tantas famílias serem destruídas com as drogas, se esconde, não tenho nada contra, mas poderia ter um lugar melhor, lá no morro da favela, e lá ele monta uma piscina, né, uma casinha, e ele se sente o bambambam, mas com medo da polícia, e se a polícia pegar, perde tudo, morre e acabou. Sabe, irmão, isso não é vida, isso é mentira, isso é escravidão. O que Deus tem para você é real, é íntegro, é bênção, é saudável. É sonhos e realidades. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Vamos ler todo junto? Grava isso na tua mente, em nome de Jesus. Porque como imagina em sua alma, assim você é. Aquilo que você imagina é o que você é. Não é? Eu vejo um monte de crente tirando foto assim. As meninas tirando foto assim. Eu falo, cadê Deus? A posição que eles estão é posição de quê? De bandido. De pessoas que vivem correndo da polícia, que não têm liberdade. Nós somos livres, não somos mais escravos. As moças que estão com essas posições, sabe, tirando foto, elas querem mostrar o quê? Que elas são do mundo, como as prostitutas são, como as fanqueiras são. E o Senhor olha para você e diz: tu és diferente, tu és Esther, porque eu tenho um purim na tua vida, eu tenho mudança para a tua casa, mas você continua como escravo. Para de ser escravo, seja vida e vida nova, igreja. Assim como você pensa, é o que você é. Eu estava conversando com um jovem uma vez que ele viu uma foto de uma igreja. Graças a Deus não era nossa, mas não importa, era uma igreja. E ele mostrou para o chefe, disse assim: foi um culto que teve lá na minha igreja. Ele olhou e falou assim: e essas mulheres aqui? Usou um nome, eu não me lembro. Como que é o nome? Aquele sorvete que é dentro de um saquinho? Gelinho? Não foi esse nome que ele disse. Sacolé, alguma coisa assim. Ele falou: e essas moças aqui, tudo de sacolé? São crentes mesmo? Pessoas do mundo, não eram um presbiteriano, um assembleiano, uma pessoa mais tradicional, uma pessoa do mundo. Dizendo: mas isso aqui é crente? Sabe, irmão, eu sou de um tempo que quando a gente se convertia, e para mostrar que a igreja não era tão radical como todo mundo pensava, a gente fazia algumas situações.
Sou de uma época em que alguns cantores evangélicos pegavam a música do mundo, né? Eu lembro de uma música muito antiga, talvez muita gente não lembra qual que é, uma música, eu acho que era italiana, chamava Tornerò. Eu lembro disso? E pegaram esta música e fizeram uma versão gospel. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Qual era a visão daquela época? Era assim, olha, nós também podemos cantar essas músicas, né? Só que numa linha gospel, numa linha santificada. Isso passou, acabou uma época e depois voltou. E uma vez eu, brincando com alguém, eu ouvi um funk gospel. Logo quando saiu o funk. E eu achei muito engraçado, porque era mais ou menos assim. Falava a letra, depois dizia: as diaconisas! Era uma coisa horrível. E a gente percebe, irmão, que isso não é bênção. O tempo de mostrar que a igreja não era aquela coisa tradicional e que nada podia, acabou. As pessoas conhecem a Deus, conhecem a Cristo, então nós não precisamos imitar o mundo, porque nós somos livres e não somos mais escravos. Amém? Eu não tenho que pegar, colocar uma corrente no meu pescoço, um fio de conta, ou amarrar, sabe, no meu braço, alguma coisa feita de palha, para mostrar para aquelas pessoas que eu conhecia do candomblé, que Jesus é o cara. Eu tenho que mudar, tenho que mostrar que eu sou uma nova criatura. E que hoje sim eu sou normal, não é como eu era antigamente. Amém? Nós precisamos entender que nós não somos gafanhoto. Somos um conquistador. E vamos conquistar como Josué conquistou. Amém? Nós não somos escravo. Somos filho. E vamos reinar como Esther. Nós não estamos na mão do inimigo. Mas nós teremos autoridade como teve Mordecai. Repita comigo: eu não sou escravo. Eu sou um realizador. Tudo posso em Deus que me fortalece. E saiba, irmão, que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez. Isso é fato. Mas, se você continuar com a mente, com a alma, com o pensamento de escravo, limpa isso, tira isso fora. Deus chamou para ser mais que vencedor. Você não pode continuar 2015 como foi 2014. 2015 tem por obrigação de ser melhor. Amém? O que você não avançou, não conseguiu em anos anteriores, em nome de Jesus, a partir deste ano, Deus quer e vai mudar a sua história. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor que Ele é digno.